Para onde vai a Bolsa em 2022? Qual será o resultado dos seus investimentos nesse ano? Onde a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana terminarão ao final dos próximos 12 meses? Você não sabe? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar exatamente o resultado final, baseado em diversas estatísticas, modelos de Monte Carlo, previsão de especialistas que vão te dizer exatamente qual será o seu resultado de 2022. Caso não tenha dado para perceber, esse meu último comentário da certeza de onde a bolsa vai e quais serão seus resultados contém um pouquinho de ironia. Se você ainda não me conhece e chegou nesse vídeo buscando saber qual será o resultado da bolsa no próximo ano, já deixa eu te adiantar que nem eu, nem o seu especialista de investimentos, o seu assessor de investimentos, o seu influencer favorito, nem Elon Musk, nem Warren Buffett, nem Jeff Bezos, nem nenhuma pessoa do mundo sabe para onde a bolsa vai nos próximos 12 meses. Mas calma, antes de você correr para um próximo vídeo buscando uma resposta concreta, que na realidade é alguém querendo te enganar com uma informação falsa que nem ele mesmo sabe se vai se concretizar, fica aqui comigo porque eu vou te explicar o motivo de termos tantas previsões como essas e por que elas são tão equivocadas ano após ano. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e o meu objetivo aqui no canal é trazer informação de qualidade para você ter autonomia e tranquilidade com os seus investimentos. E durante esse vídeo eu vou te mostrar tantas previsões feitas pelos grandes especialistas sobre o que ia acontecer com a bolsa em 2021, o que eles achavam no final de 2020 sobre o que aconteceria ao longo de 2021 e como tudo isso não passa de um grande chute e por que você deve ignorar isso e investir de uma maneira muito melhor, como eu vou te falar no final do vídeo. Vamos então dar uma olhada sobre quais eram essas previsões dos tais especialistas e analistas no final de 2020 sobre o que aconteceria em 2021. Começando pelo relatório Focus, que é um relatório divulgado semanalmente pelo Banco Central Brasileiro, que reúne a opinião de vários analistas, de vários especialistas, de várias corretoras, bancos, instituições financeiras sobre qual que é a previsão que eles têm para determinadas métricas, determinados dados econômicos do nosso país para os próximos anos. E vejam aqui que as previsões divulgadas no dia 31 de dezembro de 2020, há um pouco mais de um ano atrás, para o que ia acontecer em 2021, era que o IPCA, a medida oficial de inflação do Brasil, ia terminar 2021 em 3,32%. Ela terminou, na realidade, até agora a gente tem o dado de novembro, em 10,74%. A previsão em relação ao câmbio era de R$ 5,00 e ela está agora em torno de R$ 5,70. A previsão dos especialistas em relação à taxa Selic, essa foi provavelmente o maior dos erros desse relatório. Eles previam que ao final de 2020 a Selic estaria em 3% e ela está atualmente em 9,25%. E eles previam também que o IGPM, uma outra medida de inflação aqui do Brasil, terminaria o ano em 4,58% e na realidade ela se encontra em 17,89%, chegando a incríveis 37% no mês de maio de 2021. E essas previsões eram a média de previsões de 118 analistas para o IPCA, 99 analistas para o câmbio e 103 analistas para a taxa Selic. E aí quando você olha esses números, você pode dizer: ah, mas é muita gente, é muito especialista, é muito cara ruim dando palpite, é por isso que está tão longe do real. Tão longe do que realmente aconteceu. Pois bem, o próprio Banco Central, nesse relatório Focus, separa os melhores analistas, os analistas que tiveram as melhores previsões dos últimos meses e dos últimos anos e só olha o que eles falavam. E para os top 5 analistas de médio prazo, as previsões deles foram as seguintes: IPCA terminaria o ano em 3,41, câmbio terminaria o ano em 5,05, Selic terminaria o ano em 3% e IGPM terminaria o ano em 4,44%. Você pode ver aqui na tabela muito, mas muito distante da realidade. Então vejam que nem mesmo os melhores, nem mesmo os que mais acertam em suas previsões, tiveram previsões que chegaram perto da realidade que aconteceu com o nosso país. E algumas outras previsões que chegam a ser cômicas. Eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela uma que eu tirei da CNN, que falava que o Banco Central deve reagir com juros mais altos e com a surpresa inflacionária o mercado prevê a Selic em 7% no final do ano. A gente tem aqui a pesquisa Focus, que já estava ajustando sua meta
para 5,75, a XP para 6,50, Rio Bravo para 6,50 e o Banco Fator, o mais pessimista de todos, prevendo a Selic em 7% no final do ano. Lembrando que ela terminou em 9,25%. Uma outra reportagem que eu vi esses dias, mas que eu não consegui encontrar para vocês, inclusive se algum de vocês tem essa reportagem, coloca aqui nos comentários pra gente ver, que ela falava de 70 e poucos especialistas, se eu não me engano eram 72 especialistas, tentando prever a Selic para o final do ano. E dos 72, se é que eram 72 ou 74, os 72, 100% deles erraram, e erraram feio em suas previsões. O que previa a Selic mais alta de todas, o mais pessimista de todos, dizia que a Selic terminaria o ano em 5%, quase que metade do que ela terminou na realidade. E agora falando sobre outra previsão, a previsão do que terminaria a Bolsa Brasileira ao final de 2021, e temos outra sequência de show de horrores. O mais difícil na realidade foi encontrar essas previsões feitas no final do ano passado, porque a grande maioria das casas de análise, a grande maioria dos bancos deletam essas previsões no meio do ano, porque veem que elas estão totalmente fora da realidade, porque eles percebem que eles vão cometer outro erro. Então, em alguns casos, eu tive que ir até a 5ª página de pesquisa do Google. Eu provavelmente fui a primeira pessoa a chegar na 5ª página de pesquisa desde 2007 e eu consegui achar algumas páginas que diziam quais eram essas previsões, muitas vezes deletadas pelas casas de análise e corretoras para não passar tanto vexame assim. Lembrando que a bolsa no primeiro dia de 2021 estava em 119.024 pontos no dia 4 de janeiro de 2021. E a previsão das casas de análise para o final de 2021 eram as seguintes: BB Investimentos, Banco do Brasil Investimentos, previa a bolsa em 130 mil pontos. O Bradesco também em 130. O Goldman Sachs, o banco americano, previa a bolsa em 125 mil pontos. O Santander previa ela em 135 mil pontos. A XP previa que a bolsa terminaria o ano em 130 mil pontos, o JP Morgan previa em 134 mil pontos, o Safra em 131 mil pontos, o Bank of America em 130, o Morgan Stanley em 120 e a Vitrio, talvez a mais otimista de todas, previa que a bolsa terminaria em 150 mil pontos. E hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, dia 29 de dezembro de 2021, com mais 2 dias de pregão, a bolsa está em 104 mil pontos. Nem perto de qualquer uma dessas previsões, muito abaixo de todas elas. E aqui a gente já pode ver um viés do país de origem. A grande maioria das previsões mais otimistas eram de corretoras e bancos brasileiros. Geralmente, a corretora e o banco daquele país têm um otimismo maior para aquele país. A gente viu as previsões do Morgan Stanley e do Goldman Sachs, bancos americanos, que não eram tão otimistas assim, mas mesmo assim foram muito mais otimistas do que a realidade. Já as previsões da Bolsa Americana pelas corretoras e bancos do mundo, lembrando que o S&P 500, que seria a Bolsa Americana, o melhor índice da Bolsa Americana, começou no primeiro dia do ano de 2021 em 3.764 pontos. A previsão média feita pela FactSet, que é uma empresa que junta dados econômicos e junta análises de grandes bancos, era que a média dos analistas previa o final de 2021, a bolsa medida pelo S&P 500, em 4.027 pontos, uma alta de um pouco mais de 7% do patamar no começo do ano. E olhando mais de perto, as previsões de cada uma das casas de análise, de cada um dos bancos, a gente tinha a Oppenheimer dizendo que a bolsa ia terminar em 4.300 pontos. O JP Morgan falava de 4.200 pontos. Morgan Stanley, pessimista também com os Estados Unidos, falava em 3.900 pontos. Goldman Sachs, 4.300, Barclays, 4.000 pontos. E a Bolsa Americana, hoje, no final do ano, está próxima a 4.780 pontos. Muito acima de todas as previsões que eu pude encontrar na internet. E você já percebeu que nenhuma das corretoras, nenhum dos bancos, nenhum dos analistas acertou. No Brasil, todos foram muito mais otimistas que a realidade. Nos Estados Unidos, todos foram muito mais pessimistas que a realidade. E eu não estou falando aqui numa diferença entre países, que é melhor ser mais otimista nos Estados Unidos e mais pessimista no Brasil, porque ano após ano, os analistas na maioria das vezes erram muito para cima ou muito para baixo do que é a realidade, independente do país que a gente está falando. E agora, para a gente não ter tanta dificuldade na busca dos resultados do ano que vem, vamos falar sobre algumas previsões que os analistas estão fazendo para o ano de 2022, para a gente não precisar ir até a 5ª página do Google e encontrar esses números daqui a um ano. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque deu um trabalhão de encontrar esses números, deu um trabalhão de reunir esses dados para trazer esse conteúdo aqui para vocês. E eu mereço.
um pequeno like teu. E as previsões para o Ibovespa, a Bolsa Brasileira para o ano de 2022. Lembrando que a gente está começando o ano próximo a 105 mil pontos. Da Ativa Investimentos eles dizem que a Bolsa terminará em 117 mil pontos. A Guide fala em 120 mil pontos, Modal Mais 125 mil, Morgan Stanley 120 mil, Orama 134 mil, Safra, muito otimista, 144 mil pontos, XP 123, Goldman Sachs 116, Bank of America 125, Bradesco 130 e BTG 132 mil pontos para a Bolsa Brasileira ao final de 2022. E sabe o que é engraçado? Não tem absolutamente nenhuma previsão de retornos negativos para a Bolsa Brasileira em 2022. Mesmo considerando o teto de gastos, a dívida externa, as eleições presidenciais que prometem tremer com o país no ano que vem, nenhuma das casas de análise faz uma previsão de um retorno negativo. Inclusive a mais pessimista de todas é uma alta de 10,5% feita pela Goldman Sachs. Já as previsões para a Bolsa Americana, medida pelo S&P 500 para o ano de 2022, lembrando que a gente está começando o ano próximo a 4.700, 4.780 pontos. O Morgan Stanley diz que a gente terminará o ano de 2022 em 4.400 pontos, retornos negativos para a Bolsa Americana. O Wells Fargo diz algo em torno de 5.100 a 5.300, muito mais otimista. Goldman Sachs 5.100, RBC 5.050, Bank of America 4.600, um pouco abaixo, e Credit Suisse 5.200 pontos. E é muito comum, depois de fortes altas no ano anterior, apesar que ano calendário não serve para nada e não modifica em nada o retorno das bolsas, a gente tenha uma variedade maior, algumas casas mais pessimistas prevendo retornos negativos, outras mais otimistas prevendo um retorno positivo, sendo que o S&P em 2021 rendeu próximo a 30%. E o melhor de tudo é que todas essas análises, todas essas corretoras, essas casas, esses bancos estão munidos dos melhores especialistas, das melhores probabilidades, dos melhores cálculos, dos melhores robôs de inteligência artificial para prever o que será o futuro dos mercados no curto prazo. E a maioria deles está muito longe um do outro dos seus resultados finais. E aí você pode estar se perguntando, mas por que eles insistem em fazer essas previsões? Por que ano após ano eles erram e erram feio e continuam tentando prever o que vai acontecer com o mercado? E eu tenho diversas explicações, 6 no total que eu vou trazer aqui para vocês, mas antes disso, já comenta aqui embaixo, eu quero que você comente qual que é a sua previsão para a Bolsa Brasileira e para a Bolsa Americana em 2022. Vamos ver se você, do sofá da sua casa, consegue ter resultados e previsões melhores que esses grandes especialistas de Wall Street. E antes de eu trazer esses 6 motivos do porquê esses analistas insistem nessas previsões, tem um ditado que é muito engraçado que rola por aí, que dizem que Deus criou os analistas de investimentos apenas para que os homens do tempo não passassem vergonha sozinhos. Eu tô aqui gravando fora, tá quase chovendo, e eu consigo relacionar esse ditado a esses números horrorosos que a gente vê. Pior que acho que vai chover mesmo, hein? E para responder a pergunta do porquê que eles insistem nesse show de vexames com essas previsões, a primeira resposta é que nós, seres humanos, nos sentimos muito confortáveis quando a gente tem a sensação de estar no controle, mesmo que a gente não tenha controle nenhum daquela situação. Então, a gente não sabe qual será o resultado dos investimentos, a gente não faz ideia onde a bolsa terminará no final do ano que vem. Independente dos estudos, independente das estatísticas, independente das probabilidades, é impossível prever o futuro da bolsa no curto prazo, num período de um ano. E quando a gente tem um número em mãos, quando o nosso assessor de investimentos, quando aquele banco que a gente confia te diz a bolsa vai terminar em 135 mil pontos, a gente sente uma sensação de estar no controle, de saber o que vai acontecer, de ter mais segurança nos nossos investimentos. Então, como existe muita gente em busca dessa sensação, muitos bancos suprem essa necessidade, bancos, corretoras, casas de análise suprem essas necessidades e trazem relatórios embasados, páginas e páginas de justificativas para te dar esse número perfeito, que na maioria das vezes é um puro chute. Um segundo comportamento muito característico dessas previsões é um comportamento de manada. Vocês podem ver que dezenas de casas de análise fazem previsões muito próximas umas das outras ou muito alinhadas com o que o mercado inteiro está prevendo. Então a gente vê que as previsões da bolsa para o ano que vem é de uma alta de 10, 15, 20%. A gente não vê ninguém falando de uma queda de 30%. Nos Estados Unidos, a bolsa americana tem um pouquinho mais de divergência, uma queda de 5%, uma alta de 10%, mas ninguém fala numa alta de 70% ou numa queda de 30, 40%, apesar delas serem sim possíveis,
delas poderem sim acontecer. E um comportamento de manada faz com que os analistas se comportem dessa maneira. É muito estranho um analista fazer uma previsão totalmente fora da realidade, totalmente fora do consenso comum, porque todo mundo vai olhar para ele e vai falar: você tá maluco, cara? E o prejuízo que ele tem com essa exposição, caso dê errado, e muito provavelmente vai dar errado, não vale a pena. Então, mesmo que os números dele mostrem que existe essa possibilidade, ele provavelmente vai ajustar esses números para entrar dentro da manada, para entrar naquele range aceitável que todos os analistas estão. Um terceiro viés que justifica essas previsões é o viés retrospectivo. Vocês podem ver que a grande maioria das previsões estão em linha com uma alta de 5, 7, 10%, que é exatamente a média histórica que os índices acionários, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, entregaram aos seus investidores nas últimas décadas. Então, os analistas se sentem muito mais confortáveis em dizer que o próximo ano estará muito próximo da média dos últimos 100 anos. Só que, na realidade, mesmo durante esses 100 anos, é muito raro a gente encontrar um ano que esteja exatamente nos 10%, por exemplo, que é a média histórica. A gente sempre tem anos muito mais altos e muito mais baixos. E mesmo sabendo disso, eles insistem em fazer previsões muito próximas da média histórica. Um quarto viés que explica esse comportamento e essas previsões é o viés da ancoragem. Percebam como os analistas pegam os pontos que a bolsa está agora, 105 mil no Brasil, 4.700 nos Estados Unidos, e a partir disso eles calculam um número, geralmente muito próximo à média histórica, e dizem que a previsão do ano que vem é por volta disso. E aí, se eles têm um motivo muito negativo, eles pegam esse número e reduzem um percentual, ou um motivo muito positivo, eles pegam esse número e aumentam um pouco o percentual. Então eles sofrem do viés da ancoragem. E muitas vezes, o que é engraçado de ver é que ao longo do ano a bolsa vai se comportando de maneira totalmente aleatória e eles revêem essas previsões. Eles refazem as previsões para cima ou para baixo, se ancorando aos novos valores, se ancorando aos novos rendimentos da bolsa, o que não faz o menor sentido. Um quinto viés que explica essas análises e essas previsões é o viés do enquadramento, ou framing bias em inglês. O viés do enquadramento diz que a gente baseia as nossas decisões, os nossos chutes e as nossas análises naquilo que está mais recente, naquilo que nos é apresentado nos últimos meses, semanas e dias. Então, se nos últimos meses as notícias estão muito positivas, a tendência é que esses analistas extrapolem essa notícia positiva para o resto do ano e tenham um otimismo muito grande em suas previsões. Já se nos últimos meses a coisa está muito feia, muito negativa, eles extrapolam esses acontecimentos dos últimos meses ou semanas para os próximos 12 meses, acreditando que isso permanecerá até o final do ano que vem. Mesmo que essas situações, essas notícias, esses acontecimentos não durem por mais de alguns dias ou algumas semanas. Eles extrapolam isso por 12 meses. Porque é o nosso cérebro usando informações frescas, informações que estão na memória, para tomar as decisões, mesmo que seja para um futuro muito distante. E por fim, o sexto viés que influencia muito esses analistas e fazem com que essas previsões existam é o viés do excesso da confiança. Daniel Kahneman falava que o excesso da confiança é a mãe de todos os vieses. É a partir desse excesso de confiança que a gente tem todos os outros vieses, que a gente comete todos os outros erros mentais. E esse excesso de confiança está muito presente em todos esses analistas. Quanto mais renomado ele é, quanto mais anos ele tem de experiência, quanto maior é a sua equipe, quanto mais especialistas fazem parte da sua equipe, quanto melhor é a tecnologia do seu banco ou casa de análises, mais confiante ele está em sua previsão, mais confiante ele está naquele número. Alguns se atrevem, inclusive, a dar um número quebrado. A Bolsa Brasileira vai terminar o ano em 132.820 pontos. Olha o absurdo disso, gente. Olha o excesso de confiança desse sujeito. E o pior é que ele acredita fielmente nessas previsões. Ele fala para todos ao redor dele, ele dá apresentações em relação a isso. O trabalho dele muitas vezes depende dessas previsões, até o ponto que a pessoa ganha experiência suficiente, ganha conhecimento suficiente, ou se livra dos conflitos de interesse, não é mais obrigado a dar esses chutes educados para convencer os clientes do banco a investir na estratégia deles, que ele realmente admite que essas previsões não fazem sentido, que ninguém sabe realmente para onde a bolsa vai no próximo ano, qual que é o comportamento das bolsas, da inflação, da taxa Selic e de tantos outros indicadores que os analistas passam horas tentando prever, principalmente no curto prazo. E o que eu convido vocês a fazerem é ignorarem
completamente esse tipo de previsão. Só usarem elas talvez para dar alguma risada, para uma conversa de bar com seus amigos, para falar, nossa, olha que viagem essa previsão, nossa, esse cara é realmente otimista ou esse é realmente pessimista. Previsões de curto prazo para renda variável não servem para nada. Eu quero que vocês foquem em aumentar a renda de vocês, melhorar os gastos, fazer com que a diferença entre a renda e os gastos seja cada vez maior. Invistam essa diferença com qualidade, com responsabilidade, com foco no longo prazo e foco naquilo que vocês podem controlar. Não em previsões mirabolantes e chutes educados que só servem para atrapalhar vocês. E o mais importante, estejam preparados para o que o mercado, principalmente o mercado de renda variável, pode trazer no futuro. Pode ser que a gente tenha uma grande crise em 2022, pode ser que a bolsa siga subindo e não tenha nenhum dia de volatilidade extrema, pode ser que a bolsa dispare e tenha o melhor ano da história. Pode ser, pode ser, pode ser. E ninguém sabe. Esteja preparado para todos os cenários e foque naquilo que está dentro do seu controle. Daqui a um ano eu pretendo regravar esse vídeo, onde a gente vai olhar para esse vídeo aqui, que a gente está assistindo agora, e dar algumas risadas e talvez até se impressionar com alguns chutes que realmente deram certo por pura sorte, e para a gente olhar quais serão as previsões feitas para o ano seguinte, 2023. Enquanto isso, eu vou deixar a retrospectiva 2021, um vídeo que eu gravei na semana passada, onde eu falo sobre os principais acontecimentos do ano, da política, das finanças, da economia, dos investimentos, trazendo diversos ensinamentos para a gente investir ainda melhor para o longo prazo. E esse vídeo vai estar aqui. E se você tem qualquer dúvida ou qualquer comentário sobre o vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo. E não choveu.